Olá, meus irmãos. Eu me chamo Renata e é uma alegria muito grande estar com vocês hoje para estudarmos sobre Jesus e o fortalecimento dos laços familiares. Eu sou lá do Francisco de Assis, do Núcleo Espírita Francisco de Assis de Guadalupe, e trago de lá, envio a vocês as melhores vibrações de amor, de carinho. E também faço parte do Núcleo Espírita Antônio de Aquino. Então, como sempre fazemos, ao iniciar uma reunião, nós lemos uma página. Eu escolhi a página Vínculos Afetivos, do livro Coragem da Fé, A Coragem da Fé, ditado pelo Bezerra de Menezes, ao médium Carlos Bacelli. A página diz o seguinte: Vínculos afetivos. Filhos, através dos vossos vínculos afetivos é que tendes no mundo a oportunidade de vos aproximar dos vossos desafetos do passado, que renascem no corpo em obediência aos compromissos assumidos convosco. Os elos da consanguinidade vos possibilitam experiências em comum, nas quais vos tornais em instrumentos de aprendizado mútuo. A convivência no corpo vos enseja o desenvolvimento da paciência e do perdão, da compreensão e da renúncia, virtudes que paulatinamente vos ensinam o amor incondicional por todas as criaturas. Daí a necessidade de se renascer sobre a terra sucessivas vezes, estabelecendo vínculos cada vez mais estreitos com os semelhantes. Se o homem se destituísse dos laços afetivos, o sentimento da indiferença é que haveria de norteá-lo na vida, impedindo-lhe o crescimento. A cartilha da dor encerra para vós outros infinitas lições, advindas do vosso relacionamento com aqueles que amais de maneira extremada e que ainda não vos correspondem ao afeto. O filho problema, o cônjuge intolerante, o amigo infiel, fazem parte do farto material pedagógico com que a lei sempre vos instruiu, no que mais tendes necessidade de saber, em termos de felicidade real. Todas as expectativas que os espíritos vivenciam em contato uns com os outros, principalmente quando decidem tomar o caminho da reencarnação, objetivam pulverizar-lhes as ilusões que alicerçam nos valores mutáveis da experiência física. Nada, portanto, nada do ponto de vista espiritual vos edifica tanto quanto as decepções, as amarguras, os traumas, as lágrimas que verteis pelo amor não correspondido, as aflições dos sentimentos de posse. Se não se habitua a renunciar, a ceder de si mesmo, a se sacrificar pelo próximo, a despojar-se de ambições, enfim, a não esperar que a vida gire à sua volta, o homem sofre, inevitavelmente sofre. Filhos, amai sem cogitar de ser desamados. Sobretudo, esforçai-vos por amar aqueles que nunca foram verdadeiramente amados. Então vamos pedir aos benfeitores espirituais o amparo para esse estudo. Senhor Jesus, querido amigo, amados benfeitores, aqui estamos com muita gratidão e alegria para realizarmos mais esse estudo. Rogamos o amparo, a sustentação para os nossos corações, que nós possamos aproveitar ao máximo as lições e continuemos nesse esforço de aprender a amar, de aprender a perdoar, de aprender também a se conhecer. Obrigada, benfeitores espirituais, obrigada, Jesus, nosso irmão maior, que nós possamos ter esse momento de paz e aproveitar bastante. Graças a Deus. Então, meus irmãos, iniciando o estudo do tema de hoje,
é necessário que a gente fale sobre os laços de família, né? Então, o que é essa família? Família é um grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, né? Os filhos, os irmãos, mas também tem as pessoas que possuem a relação de parentesco, pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, filiação, adoção, e grupo de pessoas também de indivíduos ligados por hábitos, costumes, comportamentos ou interesses oriundos de um mesmo local. Então, com a doutrina dos espíritos, nós aprendemos sobre a reencarnação. Uma das questões fundamentais, né, que nós aprendemos no espiritismo é que nós reencarnamos quantas vezes for necessário para o nosso aprendizado. Então, hoje, nós somos o resultado de tudo aquilo que já vivenciamos em nossas existências. Então, nessas situações, nós, com certeza, nessas existências, nós acertamos e nós também nos equivocamos. Então, a doutrina espírita nos diz o quê? Que é feita uma programação espiritual para dar certo. Uma programação espiritual com afetos e desafetos. Pessoas, espíritos que nós nos comprometemos e que nós também fomos comprometidos por eles. Resumindo, estamos todos juntos. Não há um acaso na nossa família, no nosso ciclo familiar, no nosso ciclo de amizades. Então, tem aquelas pessoas que nós nos damos bem e tem aquelas que ainda nós temos muitas dificuldades, né? E isso também a doutrina dos espíritos explica quando ela fala que nós temos contato com afetos e desafetos. Então, o que Kardec diz, né? É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, ou seja, que cada espírito, matriculado no educandário do renascimento, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e respeitar a humanidade. Então, é naquele ciclo familiar, naquela engrenagem, que nós vamos aprender a conviver. E é claro, né, a gente está falando dessa existência, mas relembrando que nós somos resultados daquilo tudo que já vivenciamos, ou seja, trazemos também uma bagagem. Então, quando a gente fala da reencarnação, né, que é uma das bases que a doutrina espírita nos orienta, embora não é claro, não é uma informação dada somente pela doutrina dos espíritos, se a gente for analisar as palavras de Jesus, né, sobre o renascimento, está lá no capítulo 4 do Evangelho, a gente já vê que Jesus falava sobre reencarnação, que o capítulo é ressurreição e reencarnação. Se a gente vê lá aquele momento de transfiguração do Monte Tabor, Jesus tem ali, através da mediunidade, o contato, né? Então, a gente vê que não é algo restrito à doutrina dos espíritos. É algo que faz parte da lei de Deus. Então, o que nós podemos dizer é que a reencarnação é a mais sábia e justa das leis. E com o concurso do esquecimento do passado, a reencarnação aproxima os espíritos através dos laços consanguíneos. E é na família corpórea que o espírito exercita a sua capacidade de amar. Então, meus irmãos, a gente já vê, começa a analisar, né, ampliar a nossa visão, que nós não nascemos amando. É difícil quando nós temos contato com alguns espíritos e tem aquela rejeição, né, aquela antipatia. Só que o nosso objetivo, como diz ali, né, é aprender a amar. Então, não há um acaso, não há uma situação ali que não seja, que não esteja dentro do cabimento da lei. E aí, o nosso esforço, né, é um esforço muito grande. A gente já vai dizer uma receita de Jesus aí, né, dos benfeitores espirituais.
É um desafio muito grande nós convivermos com esses espíritos, mas é necessário. E a doutrina, quando ela traz essas informações de que há um porquê, de que há uma causa justa para tudo isso, o fardo fica mais suave, fica mais leve. Né? Então a gente começa a buscar recursos para esse aprendizado. Então, continuando aqui com o nosso raciocínio. De acordo com a nossa programação espiritual, né, nós já falamos isso no início, nós retomamos o corpo físico para dar continuidade a uma tarefa que foi interrompida. E através da reencarnação teremos nova oportunidade para esse trabalho no campo do progresso evolutivo de cada um de nós. E para isso precisamos recomeçar a jornada dentro da família. Então, continuando, Deus assim o quer para que, no relacionamento familiar, os bons nas provas se tornem melhores e os maus nas expiações se tornem bons, todos se fundindo no amor ao próximo. Então a gente já vê o benefício que é, mesmo diante desses desafios, para nós mesmos. Porque, às vezes, quando nós temos atitudes boas, vamos colocar assim, né? Quando ele fala ali, os bons nas provas se tornem melhores. Então, é um aprendizado para a gente. É claro que a gente está auxiliando também o outro, né? Dando aí o nosso melhor, nos esforçando para ter relações mais amorosas. Mas o grande beneficiário disso tudo é a gente. Nós é que, com esses conhecimentos, com esse entendimento, nos esforçando para nos exercitar o amor, nós é que ganhamos aí, nós temos o aprendizado, nós vamos amadurecendo. E com isso, né, como eu disse no início, é o aprendizado para a nossa vida de espírito. Por quê? Quando eu aprendo a me relacionar em casa, com aqueles mais próximos, com aqueles que foram confiados, né, na nossa programação espiritual, eu consigo me relacionar melhor com a sociedade. Então, é um aprendizado que eu vou ter para a minha vida de espírito. Porque eu aprendo em casa, eu pratico em sociedade, eu apreendo isso, então, espiritualmente, eu vou amadurecendo, eu vou crescendo, e com isso eu vou subindo, né, alguns degraus na minha vida espiritual. Né? Lembrando que a gente tem aqui existência física, mas a nossa vida verdadeira é a nossa vida de espírito. Né? E aí, é no ambiente doméstico que as almas se reencontram sob vários motivos. Resgate, afeições, desafetos, missão ou com a finalidade de estreitar os laços que vão unir essas criaturas, pois nesse ambiente de convivência contínua, a interdependência na condição de pais, filhos e irmãos, aprendemos a nos entrelaçar através da convivência, aprendendo a amar. E aí a gente entra na questão que proposta no estudo de hoje, trazer Jesus para reforçar esses laços. Né? Quando Jesus fala da misericórdia, das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos, os brandos e pacíficos, aí a gente lembra assim, né? A pacificação, a paz. Às vezes a gente fala, né? Eu quero muito a paz para o mundo, né? E como é que eu vou desejar essa paz para o mundo? Como é que eu vou ver concretizado esse desejo de paz no mundo, né? Indo para os nossos lares e amar aqueles que estão com os laços mais próximos a nós. Não que não devemos amar a humanidade, mas precisamos amar também aqueles, né, que convivem diariamente conosco, que foram colocados por Deus para esse aprendizado. Então, quando a gente fala, por exemplo, da paciência, né, que é a ciência da paz,
Como é que eu vou trazer a paciência, Jesus, para essa convivência diária? Reforçar esses laços, né, com esses espíritos, sendo paciente. Mas aí a gente fala assim, nossa, como ser paciente? Nós precisamos buscar essa pacificação dentro de nós, essa mansuetude, essa brandura, né? Sermos mansos e pacíficos. Então, quando está lá no Evangelho, né, na mensagem da paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, nós vemos essas situações como aprendizado, como necessárias ao nosso crescimento, né, à nossa maturidade espiritual. E também tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, quando Kardec questiona sobre o verdadeiro sentido da caridade para os espíritos. Então eles falam, né, a benevolência para com todos, a indulgência com os erros alheios e o perdão das ofensas. Meus irmãos, como é que a gente vai exercitar isso? Ou seja, trazer Jesus para essas relações, para fortalecer isso. Então, a benevolência, né, que é a bondade de ânimo, a complacência, demonstrar afeto, estima e boa vontade. Muitas vezes, nas nossas relações, nós insistimos em ver, em analisar, em julgar aquilo que os irmãos têm de pior, vamos colocar assim. Tem aquele lado, né, que todo mundo tem. A gente, às vezes, exalta aquele lado que o irmão tem e que, na verdade, não o faz dele completamente. Ele também tem um lado bom. Então, quando a gente é benevolente, a gente traz essa boa vontade em ver esse lado melhor do companheiro. A gente demonstra afeto, né, demonstra essa estima. Então a gente começa a perceber que são exercícios, por isso que há essa convivência. Nós não vamos conseguir fazer isso de uma hora para outra, exercitar essa caridade que Jesus, que os Espíritos falam, de uma hora para outra. Mas é necessário que nós comecemos. É necessário que nós tenhamos essa percepção de que as pessoas, elas são o que elas são. E a experiência, ela é o que ela é. E que quando a gente consegue exercitar essa benevolência, a gente está fazendo aí o princípio da caridade, já que os espíritos falam, né, indulgência com os erros alheios, ou seja, disposição para perdoar, né, os erros que as pessoas cometem. E quem é que não comete erros? Qual de nós pode falar que age com perfeição em todos os momentos? Ninguém, não há. O tipo mais perfeito que nós tivemos aqui na Terra foi Jesus, né, o nosso irmão maior, o nosso convidado aí para fortalecer as relações familiares, né, o guia para ser seguido e o modelo para ser copiado. Então não há que não se equivoque. E nós, quando nos equivocamos, nós queremos ser perdoados, nós queremos ser compreendidos. Então o convite é para que nós consigamos ter essa disposição, né, para perdoar os erros, e aí também entra o perdão das ofensas. Porque nós somos falíveis mesmo. Então nós nos equivocamos, nós ofendemos, e aí também há a necessidade de um amadurecimento. Às vezes nós nos lembramos com muita facilidade. Quando a gente começa a trabalhar essa questão do BIP, né, a benevolência, indulgência e perdão, a gente vê que muitas vezes também há um excesso da nossa parte, né? Nós precisamos exercitar nessas relações essa caridade. E aí não há como, né, não falar do benfeitor Francisco de Assis. Uma das coisas que mais me encantou quando eu li
a biografia dele, porque Francisco de Assis foi um espírito que foi canonizado, né, pela Igreja Católica. Então, ele era considerado um santo. Quando nós não conhecemos, que era o meu caso, o que era santo? Né? Um espírito puro, um espírito que já atingiu, era Jesus, vamos colocar assim. Só que a ideia, né, que eu tinha foi por água abaixo. Por quê? Quando eu comecei a estudar a vida de Francisco de Assis, eu vi que ele foi um homem comum. Ele foi um homem que passou por dificuldades, passou por desafios, e a coisa que mais me encantou, né, quando eu li, foi um livro de um historiador inglês, Donald Spoto, se não me engano, quando ele fala que a conversão de Francisco de Assis durou toda a sua vida. Então, quando ele resolveu se desprender dos bens, né, renegar o nome familiar Bernardone, se tornar Francisco de Assis, ali foi o ponto X da existência dele. Ali que ele percebeu a necessidade de se transformar. Só que perceber a necessidade e partir para a ação, há uma diferença. E foi isso que Francisco fez. Quando ele percebeu que ele precisava mudar, e aí ele tomou a atitude, tomou a coragem, né, se encheu de coragem para que nos dias da sua vida ele pudesse, da sua existência corpórea, ele pudesse exercer, né, exercitar, melhor dizendo, essa transformação, essa renovação. E aí, quando a gente fala, né, da reencarnação, é isso. A gente pensa assim, então eu vou precisar reencarnar para esses laços, né, eles serem restituídos. Não. O momento é agora. O momento é agora da gente conviver com os nossos, nesse momento que nós estamos passando, né? Nós estamos mais próximos dos nossos familiares, precisamos conviver mais com eles, e às vezes a gente esquece, né, de que isso é uma dádiva para as nossas vidas, porque é uma oportunidade até mesmo de conhecer melhor aquelas pessoas que foram colocadas, aqueles espíritos que foram colocados para conviver conosco. Então, o fortalecimento dos laços familiares com Jesus, ele se dá todos os dias. Todos os dias. Quando eu me calo, às vezes, numa situação onde eu tenho razão, eu prefiro me calar e cultivar naquele momento ali a paz, né? Quando eu consigo ouvir aqueles companheiros que estão precisando de ajuda e às vezes não sabem como pedir, sabem simplesmente gritar, clamar. E quando eu consigo ouvir, me aquietar e auxiliar esses companheiros, trabalhando já o pensamento, que é o que a doutrina espírita também nos orienta, né? Quando eu me esforço para ter uma convivência pacífica, compreendendo o outro, sendo indulgente, benevolente, né? Tudo isso faz parte desse processo que é a reencarnação. Então, não nos enganemos, né? Nós não reencarnamos com o objetivo, com a finalidade, né? A gente tem um amigo lá do centro, o presidente, ele fala que a gente não reencarnou a passeio. A gente não reencarnou com passaporte de viagem, a gente reencarnou com a carteira de trabalho. Então, é um trabalho constante que nós precisamos fazer nas nossas vidas, nos nossos corações. É um trabalho constante que nós precisamos construir dentro da nossa família, para que na nossa sociedade isso também se reflita. Eu seja um espírito melhor onde quer que eu esteja. Então, que saibamos aproveitar esse momento com os nossos familiares, estendendo esses vínculos afetivos, trabalhando esses vínculos, trazendo realmente o Mestre Jesus para os nossos corações, para os nossos sentimentos, nos esforçando a todo instante para que as atitudes cristãs sejam constantes. E quando a gente lembra de Jesus, né, como ele nos ama, como ele trouxe
tanto aprendizado para a gente nas suas atitudes, né? Nos seus atos, nas suas palavras. Quando ele falou, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Edivaldo diz que ele escreveu no chão. Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar à Primavera, ela fala, né, que ele escreveu adúltero, corrupto. Né? Então as pessoas se identificaram e perceberam que não podia julgar. Então, qual de nós pode realmente julgar a atitude, as atitudes das pessoas? As atitudes que nós não concordamos, né? E não é a questão da gente se omitir, mas é de compreender que cada um tem o seu momento, cada um está na sua fase, cada um está no seu no aprendizado, no seu processo de amadurecimento. Então, eu me equivoco, os familiares se equivocam, todos se equivocam, mas qual é o convite? Trazer Jesus para os nossos corações, para as nossas vidas e fortalecer esses laços. Perdoar, amar, ser caridoso, ser paciente, ser indulgente, trazer, né, o sermão da montanha para as nossas vidas. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, os misericordiosos. Então, meus irmãos, quando tiver difícil, lembremos de Jesus. Pedi e obtereis. Batei a porta, que ela vai se abrir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Busquemos Jesus e tragamos Jesus para os nossos corações. Vamos trazer Jesus, vamos trazer o Mestre para as nossas relações. Vamos nos esforçar para ter atitudes cristãs nas nossas vidas. Vamos aproveitar esse momento e que somos convocados ao testemunho, ao grande testemunho, e trazer Jesus para as nossas relações, fortalecer esses laços familiares, né, que começam realmente no nosso lar, nos nossos lares, mas se estende para toda a sociedade, porque a cada existência, eu hoje que sou filha, posso ser amiga, posso ser tia, posso ser vó, posso ser aquele próximo mais próximo, mas todos somos filhos do mesmo Pai, somos Deus. Então, no fim, todos somos irmãos. E que Jesus esteja conosco sempre, que possamos nos renovar a cada instante, renascer a cada dia, com Jesus sempre em nossos corações. Então, graças a Deus, paz e bem a todos, que nós continuemos firmes com o propósito de sermos espíritos melhores. Graças a Deus.